Ora, muito boa noite, boa noite, hum, com todos aqueles que estão neste momento aqui no, no canal Guita, para mais uma edição do Guita Flow, hoje com o tema Inteligência Emocional. Vamos só aguardar mais um minutinho ou dois para que o pessoal vá chegando, e se vá acoplando aqui à nossa partilha. O Guita Flow é uma sequência de diretos, nesta sequência são 10 diretos, com temas específicos, com temas que eu considero importantes para a nossa evolução, para a nossa autoconsciência. São temas que se podem aprofundar e que devemos aprofundar sempre que tivermos oportunidade. O Guita Flow pode acontecer portanto, em várias alturas. Neste momento acontece com 10 temas, e depois poderá haver uma série mais à frente com 7 temas, 8 temas, tudo depende da minha disponibilidade e também daquilo que vocês me fizerem chegar. Se quiseres fazer parte, se quiseres ser um dos convidados, se quiseres que eu traga um tema determinado ao Guita Flow, faz-me chegar, por favor, por mensagem ou por e-mail, e quem sabe se não estarás aqui um dia também a partilhar. Na verdade, o Guita Flow, quando foi pensado, foi no sentido de trazer estes temas à conversa, de uma forma simples, de uma forma prática, lembrando que todos somos humanos, todos estamos aqui para crescer, todos estamos aqui para evoluir, todos estamos aqui neste sentido de autodescoberta. Eu costumo dizer que sou aprendiz de mim mesmo, até saber, até sentir que ando por cá. E então o Guita Flow é muito nesta frequência de criar espaço de partilha desinteressada. Eu gosto de usar esta palavra desinteressada porque, na verdade, o princípio básico é mesmo a partilha, é mesmo, primeiro, para alguns de vocês que estão a dar estes passos em frente à câmara e em frente, portanto, a questão dos diretos, também ultrapassar e ter a oportunidade de ultrapassar este pequeno monstro, não é? Que às vezes no início passamos sempre por essas fases, para praticarmos, também para trabalharmos a expressão, o quanto podemos comunicar e usar a nossa voz para nos fazermos acontecer e, e no fundo, afirmar ao mundo que temos a nossa opinião, temos o nosso lugar e que também temos direito à nossa voz. Por aqui, de certeza que vão passar, ontem estivemos com a Fatinha, a Fátima Areias, hoje vamos estar com uma mana do coração também, a nossa querida Paula, a nossa Paula Gonçalves, a nossa Paulinha, que eu já vou puxar para ficar aqui ao meu lado. São pessoas extraordinárias, pessoas que me têm acompanhado, pessoas que acreditaram em algum momento, pessoas com as quais eu já vivi momentos muito importantes, porque nós, como facilitadores, nós partilhamos o conhecimento, mas somos nós que crescemos mais, ao fim e ao cabo. E neste momento a nossa Paulinha também é facilitadora, professora de yoga, mas pronto, sobre isso ela irá falar a seguir. Antes disso, queria-vos introduzir aqui este tema, fazendo esta ponte e esta ligação a todas as pessoas que vão aqui passar. Não fazia sentido nenhum eu convidar ou eu desafiar pessoas que nada tivessem a ver com a minha forma de pensar, que nada tivessem alinhadas com a minha forma de sentir, ou que não tivessem passado na minha vida. Acredito que a inteligência emocional começa por aí, não? Quando nós temos noção, ou quando nós tomamos consciência de que todas as emoções estão ligadas às pessoas que vamos conhecendo e à forma como essas pessoas impactam na nossa vida. E ao mesmo tempo, usando a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento, podemos aproveitar estas ligações que vamos criando através das emoções para benefício de todos, não só de um nem do outro, sem manipulações, sem devaneios do ego, desmontando completamente. E eu sou conhecido, há quem já me tenha chamado de Picasso da consciência. Eu apenas sou o Joaquim Caeiro, o Guita,
que agora resolveu ser guita, porque em honra dos meus bisavós, mas hum, eh, costumo dizer que tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu aconselho, é baseado naquilo que eu vivo, em primeiro lugar, mas que no fundo pode estar errado, não é? Portanto, isto porquê? Porque é mesmo desinteressado, é mesmo partilha de alma, partilha de coração, partilha em verdade. E quando falamos em inteligência emocional, nós temos que obrigatoriamente falar desta questão da manipulação, não é? Pegando agora aqui neste subtema, e durante muito tempo eu questionava, ainda questionava muitas vezes o que é que uma igreja, por exemplo, fazia para levar aqueles fiéis a uma missa, a palavra que era lida, um, portanto, a envolvência e a forma como as pessoas se deixavam envolver por aquilo. Tanto que o meu primeiro retiro que fiz, que foi quando fiz o Crisma, estava muito ligado à igreja, com os meus 15 anos, 16 anos, por aí, naquela época fatídica, um, eu lembro-me de, eu lembro-me de questionar muito esta, esta posição, esta nossa posição como fiéis, né, como público, porque é que eu me deixo influenciar, como é que a cabeça vira, como é que a minha cabeça, num espaço de 4 dias, em que vive uma experiência de profunda partilha, de profunda união entre todos que estavam no retiro, como é que de repente eu me sinto amado, como é que isso funciona? Então, a inteligência emocional começa por aí, nós começamos a questionar, é sinal que a nossa inteligência emocional começa a fazer-se sentir presente. E, e temos muito que explorar dentro desta temática, temos muito que aprender, temos muito que desenvolver, porque, ao fim e ao cabo, quando falamos em inteligência emocional, nós estamos a falar na forma inteligente como usamos as emoções. E a maior parte de nós, pelas situações que passamos, pelas aprendizagens que nos foram passadas pelos nossos pais, pela sociedade, por todo por todas as panóplias de experiências que nós tivemos, hum, em que nos foi incutido muitas vezes, ainda ontem eu ouvi alguém dizer isso, que alguém dizer para um filho ou para uma filha: "Não chores", isso é a pior coisa que nós podemos fazer a uma criança. Mas não sabemos, não é? Não podemos partilhar aquilo que não sabemos. Então, inteligência emocional é muito isto, é ter noção das emoções, ter noção do impacto das emoções em nós, ter noção de que comportamentos levam a determinados sentires nos outros e que, por isso, comportamento gera comportamento, como sabemos, e, e este tema deve estar sempre em cima sempre na batente, sempre como lembrete. Lembro-me quando fui às universidades e quando passei pelas escolas, foi um período breve no início desta minha carreira, já há uns aninhos atrás, como voluntário, e também levei à prisão, portanto à prisão de Caxias, a meditação, mas eu aproveitava sempre para puxar este tema da inteligência emocional. Porque quando nós sabemos lidar com as nossas emoções, nós conquistamos esta, esta condição de presença, esta condição de eu estou no lugar certo, esta condição de eu estou no comando. E demorei algum tempo, demorei 33 anos a conquistar, a fazer isso, mas consegui. E desde de lá para cá, desde os 33, esse lugar que eu ocupei jamais foi abandonado. E muitas vezes perguntam-me: Joaquim, mas tu não sentes as emoções, tu consegues, tu não choras, tu não ris, tu não sentes desejos sexuais, tu não sentes desejos de comer, caprichos, não sei quantos. Eu sinto isso tudo, e se calhar a dobrar. Mas aqui a grande questão é que quando tu tens noção de que és um ser emocional, e que todo o movimento, toda a tua atuação aqui passa por um movimento de emoções e que, de acordo com a relação que tu tens com elas, assim também será a tua prestação para contigo mesmo, então as coisas mudam. Tu assumes responsabilidade, tu começas a perceber que, afinal de contas, a culpa, os outros não são os culpados, és tu o único responsável. Esta palavra culpa nem sequer deveria existir nestas alturas, mas nós somos os primeiros a dizer os outros é o governo culpado, é o pai o culpado, é a mãe a culpada, é o namorado, é o periquito, toda a gente e o governo, é tudo culpado. Mas na verdade quem está a sentir as emoções somos nós. É dentro de nós que isso acontece.
e por isso ainda fui, e continuo a ser com certeza, lembro-me de uma palestra que eu dei, e estava um público muito selecionado, eram professores, eram arquitetos, foi em Sintra, e um beijinho Isabel, se vires este áudio. E então foi-me questionado, Joaquim, como é que tu consegues estar em paz, porque tu dizes que estás em paz, com as guerras e com as coisas que estão a acontecer, e naquela altura, já há uns 20 e tal anos atrás, já muita coisa estava a acontecer no mundo, como continua a acontecer, infelizmente, faz parte, e a única coisa que eu dizia era, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Eu não consigo, eu não tenho o poder de acabar com a guerra, mas tenho o poder de vibrar uma emoção que me favoreça, tenho o poder de escolher a sentir aquilo que me apetece sentir para que o meu papel aqui, a minha prestação, seja um exemplo. E que eu vibre uma frequência, que é nisso que eu acredito, que de alguma forma, uma forma ou outra, em algum momento possa ligar com todas as outras frequências que estão ligadas àqueles que comandam ou que fazem as guerras e por aí fora. E quem sabe, se os corações não ficam mais moles, não com a minha atuação, mas sim com se todos nós vibrarmos isso. Por isso, falar de inteligência emocional é falar de emoções, é falar de consciência de nós mesmos, é falar também de equilíbrio, de harmonia interiores. Mas desafiei aqui a minha mana do coração, a nossa querida Paulinha, para me ajudar aqui a explorar este tema e, e já agora quero-vos deixar, boa noite a todos, boa noite a quem vai chegando, família, que bom, que bom. Já agora quero-vos deixar aqui a sugestão, e depois no final vou comentar, na vossa ótica, qual é a definição de inteligência emocional? Podem deixar aqui nos comentários, que entretanto vou voltar a eles. Então vou chamar sem mais demora a minha querida Paulinha, a minha mana do coração, para partilhar connosco aqui este momento. Paulinha, boa Olá, noite. boa noite. Olá, que bom, que bom. Olha como é que tu Vou tens o teu aproveitar. ecrã. O teu ecrã está assim mais horizontal, não está assim tão esticado. Não sei, tu estás no telemóvel e eu estou no computador, se calhar. Então é por isso, então é por isso. É que o telefone funciona, a nível de som funciona para mim, no meu Melhor, caso, funciona melhor, yeah. Mas, para a yeah, próxima, será isso no e há telefone. o IA é aqui coisas dos meus sobrinhos e das crianças, sabes, quando lidamos com crianças, o IA, e pronto, e assim. Minha querida Paula, olha, primeiro quero agradecer por estares aqui. Sei que é a tua primeira vez, não é? Aqui no É a direto. minha primeira vez num direto, é verdade. Tu Que bom, desafiaste-me. que bom. É um privilégio estar aqui na tua companhia. Acho que faz todo o sentido o tema que vamos falar, portanto, todos os temas dizem sempre respeito a cada um de nós, mas este tema especialmente acho que te diz muito. E quero antes de mais perguntar-te, quando falámos neste tema, quando escolheste este tema, este inteligência emocional, isto chamou por que motivo? Já agora. Podes dizer boa noite ao pessoal, temos aqui pessoal que Bem, tu tá. conheces. Em primeiro, boa noite. Eu não sei quem está aqui porque eu estou no outro ecrã. Deixa-me dizer, olha, temos aqui, eu vou-te dizer o pessoal que temos aqui que tu conheces, que é do nosso tempo para te sentires bem acarinhada e aqui no colo da família. Temos a Fátima Aranha, temos a Fernanda Gomes, temos a Domitília, temos a Anabela Lourinho, temos a nossa Helena Batista, a Leninha. Pronto, estás a ver? É só família, para já. Aqueles que Só se mostram, família. porque depois há uns quantos que não se mostram. Olha, antes de mais, boa noite e obrigada por isto, por este desafio. E é engraçado que eu não li tudo, fiz tudo a correr e por isso eu não me apercebi que isto era para estar em direto. Eu achava que isto era uma coisa que se gravava e depois se ficasse bem, ficava. Eu não consegui, não percebi logo. Então respondi porque a inteligência emocional, obviamente, fala-se muito agora, mas também era uma coisa que neste momento está muito no meu sentir, no meu vivenciar agora. Por isso é que eu escolhi a inteligência emocional. Tu acreditas que a inteligência emocional pode ser desenvolvida, não é? Que é isso, no fundo, que tu fazes. É. Óbvio.
porque cada vez mais nós percebemos que as pessoas, eu não estou a dizer que as pessoas não sejam inteligentes, toda a gente é inteligente à sua maneira, mas a inteligência emocional é algo que nos liga ao nosso coração, não é? É a capacidade de eu habitar cá dentro, o meu sentir com consciência, com presença, e que nem sempre é fácil trazer e lidar com as nossas próprias emoções, não é? E eu acredito que é no saber lidar com as minhas emoções que eu vou trazendo e vou desenvolvendo mais sabedoria. E isso, neste momento, é algo que está muito presente em mim, porque é um trabalho que eu estou a fazer comigo. Right. E foi por isso. Desde quando é que começou a ficar assim mais. Porque nós passamos várias fases neste processo todo, não é? E tu passaste alguns momentos comigo também, mas desde quando ficou assim mais claro, talvez percebas aquilo que eu estou a dizer, que é. Ou seja, eu sei que eu já tinha lido, por exemplo, eu já tinha lido em livros sobre inteligência emocional, mas há um momento na nossa vida em que nós olhamos para o tema e eu, caraças, eu tenho que desenvolver, eu tenho que olhar, eu tenho que estudar. Houve algum momento ou alguma fase especial em que isso te tocou e te fez olhar para isto? Sim, é assim, eu já te conheço há algum tempo, não é? E então foi contigo que eu comecei e isso fez-me muito sentido em todo o trabalho que nós fazíamos, porque tu levaste-me muito a viver o presente, a viver o meu sentir, a saber estar comigo, a aprender a lidar primeiro comigo para depois poder lidar com os outros, porque eu já trabalhava com pessoas, mas chegou uma fase da minha vida em que eu estava ali um bocado desequilibrada e que tive que parar. E depois pensei, isto não faz sentido, porque tu tens que conseguir gerir as duas coisas. E eu percebi que naquela altura, inteligência emocional eu não tinha nenhuma, não é? Não era propriamente a Não, minha... não, espera aí, Mas tu tinhas, não estava era revelada, não estava sim, cá, não estava aqui à e não mostra. estava alinhada comigo, não estava alinhada com o meu sentir. Porque nós realmente, há bocadinho falaste uma coisa, nós vivemos muitas crenças e muitos padrões de pai, mãe, familiares e tudo mais, e tudo aquilo que a sociedade também nos passa, que cada vez mais não nos, se nós não estivermos atentos, nós não nos, é quase como se não nos fosse permitido sentir. E as Uhum, pessoas distraem-se muito com isso. E isso tem sido um trabalho que eu estou a fazer agora. Tenho estado a ler uhum, muito sobre isso, sobre a inteligência emocional, e porque eu depois comecei nesta parte do yoga, que faz-me muito sentido começar a trabalhar muito a presença no corpo, porque é que nós fazemos certos exercícios, porque é que quando eu faço algumas coisas eu fico muito bem disposta e com outros não fico, e então tem sido aqui uma pesquisa também interna minha nisto, não é? Claro que sim. bom. E tem um sabor tão bom quando nós começamos a fazer. Acho que tu fizeste sempre isso. Quando nós transportamos para a nossa prática diária este autoestudo, não é? Esta autoobservação, em que estamos a estudar-nos, não é? Através do movimento. E o yoga, o seu chi, todo o exercício físico, não é? Esta experiência corporal leva-nos, se calhar, ainda mais depressa, não é? Esta consciência de que é preciso ir à coisa muito bem. Porque, ao fim e ao cabo, as emoções estão lá, estão no corpo, não é? Pois estão. E a gente cada vez mais assente e cada vez mais tudo está aqui bem ao rubro, como eu costumo dizer, nesta altura no planeta, não é? Há muita Uhum. tensão em todo lado. E cada vez mais isso é necessário nós estarmos alinhados com o nosso sentir. E isso para mim é que é inteligência emocional, é eu saber sentir as emoções, estar com as emoções, mas não me envolver nelas, porque às vezes nem tem nada a ver connosco. E a gente é Uhum. muito fácil deixar-se levar e deixar-se envolver nas situações, e isso é preciso a gente estar alinhados, sem dúvida. Agora, claro, eu aprendi muito isso e tu sabes que eu sou uma apaixonada pelo Céu Xi, sempre fui. Nossa, Eu, quando entrei no trabalho do Joaquim, já agora vou também partilhar aqui um bocadinho, porque eu gostei muito das consultas, disto e daquilo, mas uma coisa que realmente me apaixonou, e tu sabes que eu durante muito tempo ainda desenvolvi o Céu Xi lá na associação, era o Céu aliás, Xi. deixa-me dizer-te que és a única professora certificada pelo JC, aqui pelo Guita, que pode fazer o CELXI, que pode dar aulas de CELXI, em Portugal e no mundo, além do Guita, só tu é que podes fazer. E porque isso apaixonou-me perceber essa parte do corpo. Eu amo fazer yoga, amo trabalhar essa área, mas eu integro muitos movimentos do Céu Chi nas minhas aulas de yoga, por isso eu costumo dizer, às vezes até ponho lá, yoga barra tai chi,
porque o teu Ceo-Chi vai buscar muito no fundo da ligação à respiração que o Tai Chi e o Qigong e outras áreas nessa parte desenvolvem. E é por isso que isso sempre foi um fascínio para mim. E Muito é bem. preciso sermos disciplinados, claro que sim. Pois, olha, falando agora no CELSTI e fazendo aqui a ponto deste tema, eu lembro-me que nas primeiras vezes, portanto, no mundo, nós somos do tempo do mundo da fonte, e então, aquelas primeiras vezes, eu me propus a mim mesmo, ok, agora vou começar a fazer retiros, vou começar a fazer pessoas, vou começar a lançar aqui desafios, famílias, não sei quantos. Portanto, Joaquim, tens que estar preparado, tens que ser disciplinado, tens que pôr em prática tudo aquilo que sabes que é preciso, não é? E eu lembro-me perfeitamente daqueles momentos iniciais com a Canela, com a gatinha que nós tínhamos lá, com a Canela por ali, em que eu me esforçava para fazer o céu, quer dizer, eu não me esforçava, eu fazia a meditação, e depois da meditação sinto aquele apelo para desenvolver os alongamentos, né? Começava com alongamentos, começava com outro, e eu pensei, lá estás tu a imitar fotografias, ou imagens do yoga, ou isto era o ego aqui a funcionar, mas tu tens conhecimento disso, deixa. E foi aí que eu comecei a perceber que, e sempre acreditei nisso, que eu podia desenvolver os movimentos que o meu corpo me estava a pedir. Ora, isso, fazendo a ligação a este tema, era no fundo eu apurar a minha inteligência emocional. Um, e faz todo o sentido, porque é que todo movimento, seja eu, yoga, tai chi, qigong, ou qigong, qigong ou qigong, não sei como é que diz, mas Qigong. Há muitos nomes. pronto. E tudo isso leva a esta consciência. Eu comecei a perceber que era muito mais fácil lidar com as minhas emoções e gerir aqueles picos, né? Porque tu estás sentado lá no cadeirão da paz, nessa altura eu já estava lá naquele cadeirão da paz, né? Tudo já convencido, e como estou ainda convencido, né? Pode não ser da verdade, eu do género acordar e não sei nada disto, eu estou a pensar. Mas estava lá nesse cadeirão da paz, mas sempre com este alerta. Não, tu tens que continuar. Tens que continuar como se fosses um aprendiz do primeiro passo, do primeiro passo. E então, cada vez que eu fazia um movimento, eu sentia as emoções e depois pensava, onde é que está esta emoção? O que esta emoção me quer dizer? Então, escutava mais, onde é que me doía? Então, aquela zona da cintura, quando o que é que tens aqui? Ok, por dentro está tudo em paz, mas o teu corpo ainda está aqui a refletir algumas coisas que, se calhar, precisas de libertar. Então, sim, que há uma grande ligação entre o corpo, a expressão corporal e a inteligência emocional. Por isso, obrigado por fazer esta. Não estava previsto em Sim, falar sem dúvida. mas faz todo o sentido. Então, portanto, para ti, a inteligência emocional, no fundo, acaba por ser uma aprendizagem contínua, né? É uma aprendizagem contínua, sem dúvida. Aí eu acho que isto nunca acaba. Yeah. Sim, como todos os temas que dizem respeito a nós. E relativamente à própria consciência das emoções, tu consegues hoje perceber quando uma emoção determinada, quando uma emoção específica está a chegar, ou enquanto havia alturas, né, que nós sentimos emoções, já sentimos emoções, mas estamos ali no meio delas. Tu consegues detectar essa emoção com alguma distância? Já? Como é que isso acontece em ti? Sim, Neste momento? às vezes sim, e por isso é que quanto mais alinhada e equilibrada, mais eu tenho essa noção e essa consciência das sensações no corpo que elas mudam, não é? E imaginando, então ao medo, começar a perceber onde é que eu estou insegura, o que é que se está a passar que me está a deixar insegura. Na tristeza, porque a tristeza era muito. A tristeza aí tem sido uma grande aprendizagem para mim, porque, e se calhar para muitas pessoas, eu achava que estava triste por tudo aquilo que acontecia à minha volta. E esse foi o meu grande trabalho, e tu sabes, porque quando eu cheguei ao teu trabalho, não é? Então eu comecei a fazer muito este trabalho de perceber e de ir ligar a emoção, perceber o que é que aquilo tinha de ligação comigo e com o meu corpo. E o que é que eu não honrava, onde é que eu não me valorizava, porque é que eu estava a sentir aquela tristeza. Portanto, eu agora, quando estas coisas acontecem, já tenho aqui mais ferramentas, obviamente, umas vezes mais fácil, outras vezes menos fácil, porque nem sempre liga a coisas que sejam tão simples de resolver, não é? Claro, e alegria, quando nós nos sentimos alinhados, quando nós estamos ali alinhados connosco e com a nossa verdade, porque há dias que eu acabo de fazer as minhas práticas e eu sinto-me essa expansão, mas não vou dizer que a sinto todos os dias,
não é? Há dias que isto está mais, parece... Às vezes eu digo, há dias que eu acordo com a pica toda. E está tudo, quando eu saio, já fiz os exercícios, parece que o dia já lá vai há não sei quantas horas. E há outros dias que estou bem, mas já não tenho aquela... Então agora tenho estado muito nessa análise dessas emoções, e isso é um trabalho mesmo constante. Nós temos muito essa questão de olharmos para as emoções como elas vindo de fora e não de dentro. E acho que esse é que é o grande trabalho da humanidade, olhar mais e ter coragem, porque às vezes aparece muito... Diz. Não, é isso, no fundo, Às vezes eu assumir tenho muito nas responsabilidade. minhas aulas, não é? Pessoas... Porque as pessoas têm muita dificuldade. Há pessoas que dizem, eu não gosto de fazer yoga. Uma pessoa que diz que não gosta de fazer yoga, eu gosto sempre de perceber porque é que ela diz isso, não é? Porque há muita dificuldade em sentir o corpo, há muita dificuldade em sentir as emoções. Eu não quero sentir, eu não quero, porque se eu sentir, eu vou ter que olhar para aquela dor que é tão dolorosa e tenho que olhar para ela. E muitas vezes é isso. E é percebermos onde é que podemos, e até mesmo às vezes no físico da pessoa, na forma como ela se põe, o que é mais fácil, o que é mais rígido para ela trabalhar. Tudo isso é inteligência emocional, é saber trabalhar no fundo com isso e connosco, e até nós, dói-me um joelho, aí, espera aí, o que é que eu estou aqui a resistir, não é? Pronto, e estou a dar um exemplo do joelho que eu podia dar de outra coisa, não é? É É muito bom muito parar, no fundo, sentir... quando começamos a explorar esta temática no nosso próprio corpo e no papel de facilitadores, como somos, acabamos por depois desenvolver, né, um leque muito amplo na capacidade de observação com os outros e sabendo que os outros somos nós também, né, Sim, porque aquilo que estamos a observar, aquilo que os nossos olhos estão a percepcionar é de acordo com a nossa aprendizagem, portanto é um produto nosso, digamos assim. E isso, nós temos vantagem nisso, não é? Porque enquanto as outras pessoas normal, na sua vidinha normal, estão só com elas, não é? Nós estamos com muitas pessoas, com nos atendimentos, nas consultas e por aí fora, e temos a possibilidade de ver, de percepcionar, de experimentar, de observar as variantes que podem existir no ser humano. E isso é magnífico. Tu estás a falar agora das aulas, e é natural que a maior parte das pessoas fazem resistência à disciplina, fazem resistência ao exercício físico. A desculpa é o comodismo, a desculpa é porque não tem tempo e por aí fora. Mas se nós formos a esmiuçar bem, é no fundo aquele receio interior e medo de encarar a sua própria luz, de encarar o seu próprio potencial. Porquê? Porque isso vai passar pela responsabilidade, não é? E a pessoa nós não estamos preparados naquela altura para assumir responsabilidade. E por isso é que é preciso ir gradualmente levar a pessoa a esse movimento mais gradual e mais consciente. Quando se trata de lidar com emoções mais fortes, e eu tenho, obviamente não vou aqui partilhar, porque isto é meu e da Paulinha, mas momentos assim mais fortes, assim mais intensos, por exemplo, tipo, aquelas aventuras que nós fizemos no Retiro, no Seu Olho Vendado, uma série de coisas. Por exemplo, deixa-me só pôr aqui, desculpem, mas tenho que pôr isto aqui conectado, a bateria está a sair. Assim, em que tu foste enfrentado com receios, medos, com o desconhecido, fazendo aqui a comparação entre o início, ou há uns anos atrás, e aquilo que tu fazes hoje, o que é que tu vês diferente na reação em relação a isso? Como é que tu, por exemplo, há uns anos atrás, tu, perante uma situação, uma emoção mais forte, tu reagias? E como é que reages agora? Qual é a diferença nisso? Além de tudo aquilo que já disseste, mas qual é a diferença nisso, sobretudo? Olha, deixei-te ouvir. Não te estou a ouvir. a, a Agora sim, agora sim. diferença, acho que é um bocado a consciência que nós temos É. agora das coisas e que nos dá outra, e que me dá, não sei, eu não mexia nada. Estás bem, agora estás bem, agora estás bem. Fui eu que se calhar ao ligar o carregador Não, e isto cortou-se não qualquer coisa. mexia nada. Já está? Já te estou a ouvir. Podes falar. Já está? Sim, estou a ouvir. Sim, sim, podes falar. Estou? Pronto.
Ok. Que eu não mexia nada, eu estou aqui quietinha. Sim, nas emoções mais fortes e tu agora estavas a falar dessas vezes em que eu trabalhei, em que trabalhámos, eu tinha muitos medos, tinha muita tensão, chorava muito, não quer dizer que hoje não tenha alguns medos, que não tenha na mesma essas questões, elas estão, eu acho é que estou mais consciente para elas. E a inteligência emocional, como nós falamos no início, é uma coisa que nós trabalhamos e que vamos aprendendo. E lembrei-me de uma situação, agora que eu tive há pouco tempo até com o carro, e aí eu percebi, eu tive que me esforçar para pensar assim, para, respira. Eu a falar para mim dentro do carro, respira, que o carro avariou, para quem não sabe, no meio da autoestrada, e eu tive que encostar. E então, qual era o meu drama? O meu telemóvel tinha 2% de bateria, eu não tinha hipótese de chamar um reboque, eu não tinha carregador porque o carro desligou-se e não andava, e então eu estava a ficar, diga-se de passagem, um pouco tensa. E eu parei e disse, eu parecia que estava a falar a Paula com a Paula, e eu dizia, Paula, para, respira, pensa o que é que tu podes fazer, como é que tu vais resolver isto. Então eu consegui, com 2% de bateria, liguei para o Paulo e disse-lhe, estou no sítio e tal, não sei o que aconteceu-me isto, se conseguires me encontrar, encontras, senão eu vou ter que me desenrascar, estou aqui sozinha e isto está, a bateria a acabar. Desligo o telefone e ele manda uma mensagem a dizer, procura o carregador, que tens um carregador, um powerbank dentro do carro. Lá encontrei, lá pus a carregar o telemóvel para poder mandar a mensagem, para poder chamar um reboque. Portanto, eu aí, no meio disto tudo, eu não estou a dizer que eu não fiquei nervosa, claro que sim, obviamente, mas consegui ter muito mais alinhamento e muito mais presença para resolver a situação do que eu teria noutra altura. Eu sei que noutra altura eu ficaria muito nervosa, muito sem saber, e o que acontece muitas vezes nestas alturas de tensão, nós perdemos um bocado do nosso discernimento porque a gente desconecta-se da nossa alma. Isso foi aquilo que eu mais percebi naquele momento. Eu estava completamente, naquele momento eu pensei, pera, mas poder para fora ia chamar alguém para parar, para me ajudar a chamar o reboque, mas que era a realidade de pôr o telemóvel agora para os equilíbrios. Estou mais inteligência emocional é uma coisa. Estou a ouvir os cortes. Estamos isto deve ser do Leonardo que anda por aí, a tempestade que anda por aí, está a chover, portanto isto deve ter havido aqui algum. Estás-me a ouvir, hein? Paulinha? 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 Ok. Pronto, olha. Foi para o telefone, foi? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Mas foste para o telefone, foi? Fui, porque o computador foi abaixo. Mas também não acredito que foi a bateria. Diz-me lá. Não. Foi a bateria. Isto é muito. Estás a ver? Estás a ver? Até o computador está alinhado com a conversa que nós estávamos a ter. Hã? Olha, dizer assim, isto realmente, eu digo assim, então como é que é possível que eu não vi que não tinha bateria? Tu estavas a dizer que, portanto, foi diferente na forma como lidaste com a situação. E, Sim. no fundo, e a parte aqui mais importante, que é aí que eu também queria chegar,
no fundo, quando nos preocupamos, quando ficamos em pânico, quando nos estressamos, quando ficamos com os medos e com todo esse rebuliço, é porque nos desconectamos da alma. Foi isso que tu disseste. Aprofunda isso, se faz favor. Queres que eu aprofunde isso? Desconectada da alma e eu não estar completamente alinhada com a minha respiração, com o meu equilíbrio, com as emoções, porque quando nós passamos e quando nós estamos nestas emoções de insegurança, de sentir que estava ali inseguro, o que é que vem logo de cima? O medo. Como é que eu vou resolver? Eu vou tratar disto? E é lógico que há esse medo, que isso é uma coisa que nós não podemos dizer que não existe, mas que nós nos alinhamos mais, que é mais fácil e que foi mais fácil para mim, porque sinto que há essa parte que vou trabalhando, não é? Mas é lógico, no dia a seguir eu parei para perceber. E aí é que eu sinto que também entra muito a nossa inteligência emocional. O carro é aquilo com que eu me movo, não é? Então, o carro parou. A vida estava-me a pedir para parar. Percebes? Uhum. E era isso que eu não queria ver. E isso não era a primeira vez que a vida. Porque havia ali 2 ou 3 situações que eu tinha que parar, de 2 coisas que eu estava a fazer que eu sentia, mas andava a adiar. Então Pois. foi aquele dia que eu decidi, ok, a vida pediu-me para parar e eu não ouvi os sinais. E para mim, a inteligência emocional depois vai muito nesse sentido. Será que eu ouço os sinais? E ouvir os no meio da vida agitada que nós temos, muitas vezes não é fácil, porque nós temos a não ouvir logo aquela primeira intuição, aquela primeira imagem que nos vem, não é? E a seguirmos depois já entra a mente, depois aí a gente já não está alinhados. E é tão sutil o ser a mente ou não ser a mente que nós por vezes não nos apercebemos. E eu acho que é muito isso que eu percebi ali naquele momento, não é? É ouvir o meu corpo, ouvir aquilo que já várias vezes eu tinha sentido. Eu até já andava com o joelho que já não tinha há não sei quanto tempo, mas Andavas eu com aquilo, não percebia o que disseste? com uma dor no joelho que eu já não tinha há muito tempo. Então estás a ver, já tinhas aí alguns sinais, o teu corpo, porque o nosso corpo é o nosso grande mestre, é ele que no fundo, Sim, porque e tu sabes, não é? Eu acredito muito nisto que é, nós somos em nós próprios o próprio universo, não é? E o nosso próprio corpo na ligação, na conexão direta com a alma, com a consciência, com tudo aquilo que faz parte, com o nome que lhe quisermos dar, não importa, mas está em sintonia está em sintonia com o nosso propósito, né? Com o propósito maior que está invisível aos nossos olhos, ao propósito desta coletividade, né? Do mundo, de tudo. E quando saímos um pouco do nosso trilho, e do nosso trilho não é que, vamos lá ver, não é que em tempos, há uns anos atrás, bem largos lá atrás, ainda acreditava que, ok, nós temos aqui um caminho traçado, nós temos aqui um propósito e não sei o quê, mas o propósito, hoje, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que o nosso propósito aqui é sermos nós próprios, acima de tudo. E sermos nós próprios dentro daquilo que são as nossas condicionantes emocionais, os nossos condicionantes a nível de nível de consciência que temos e por aí fora. Nós temos que respeitar isso. E quem é que nos transmite isso? É o nosso corpo. Né? Então os sinais vão-nos chegando de várias formas e era bom e será bom para todos aqueles que estão neste caminho chegarem a interpretar esses sinais antes que o corpo nos dê esses sinais, porque quando o corpo nos dá os sinais é porque nós já estamos a ignorá-lo há muito tempo, já estamos a ignorá-lo há algum tempo, não é? E sem querer, e aqui também é muito importante este detalhe, sem querer, achamos que estamos na mente, achamos que estamos na alma, achamos que estamos na frequência daquela parte do género que estamos a cumprir o nosso propósito, estamos ligados, mas se formos a ver, nós estamos a fazer a vontade do nosso ego, não é? Por exemplo, quando nós fazemos atividades e marcamos atividades atrás umas das outras, eu estou a falar também por mim, é? Porque, quantas vezes eu marco eventos, quantas vezes eu, na altura do Monte da Fonte, quando fazia as coisas, e depois eu parava espera aí, tu queres mesmo andar a esta velocidade? Tu estás a fazer isto com propósito da alma? Não, se calhar, tu estás a ser vítima do teu próprio ego, porque precisas de coisa a acontecer, porque se não acontecer, o teu ego não é visto, não é? Então, tudo isto está envolvido. E quando nós desenvolvemos esta capacidade de sentir, que no fundo foi isso que tu usaste,
tu observaste, tu sentiste, começaste, já tinhas falado nisso, nós tínhamos falado assim uns dias antes, tu já tinhas falado em algumas decisões que estavas para tomar, já tínhamos falado nisso. E depois isso aconteceu, a seguir depois, já sei que tomaste algumas decisões, não interessam quais, mas é esse tempo, não é? É esse tempo, esse desfazamento que nós vamos apurando cada vez mais. Então hoje também estás a cuidar do teu carrinho, né? Também estás a tomar conta dele, também estás a fazer a manutenção de vida e essas coisas todas, certo? Não, não podemos responsabilizar o carro pelas coisas, né? Nós temos, lá está, se o carro não está a ser tratado, é porque também nós não estamos a tratar, é como a nossa casa, se nós não estamos a cuidar da casa, também não estamos a tratar de nós. E por isso, às vezes, quando acontece alguma situação imprevista, porque se está tudo bem, se está tudo alinhado, então é para parar mesmo. Foi, no fundo, isso que aconteceu contigo. Falando deste tema, e fazendo aqui a ponte um pouco a toda a tua vida e tudo aquilo que tens passado e tens vivido, hoje tu consideras-te uma pessoa perfeitamente consciente das emoções, não é? Eu acredito nisso e já nos passaste isso. Mas no que diz respeito à ligação com os outros, à forma empática como professora, como facilitadora, quais são não são dificuldades, quais são os desafios, não é? Que ainda vais encontrando, que eu também encontro alguns, naturalmente, que te empurram, digamos, para uma base mais sóbria, até que te empurram para analisares o teu comportamento. Que tipo de ações, que tipo de atitudes, que tipo de experiências é que te empurram para essa condição? Normalmente é assim, nesta área nós vamos tendo aqui alguns desafios, porque as pessoas não são todas iguais e por Uhum, trás da pessoa está sempre um ser diferente, um ser humano diferente. Eu sei que tenho alguma empatia, para mim é fácil ter essa empatia com as pessoas. O que é que eu noto agora de diferente é que eu antigamente via a dor delas e acabava por inconscientemente, se calhar, carregar um bocado essa dor. E hoje não, eu vejo a dor, não carrego, abraço a dor e tento ajudar e com outro distanciamento que já não me faz sentir tão pesada, vá, com as uhum. coisas. E principalmente é isso, na parte empática, e eu sentia muitas vezes isso, porque as pessoas expressavam formas de estar e de sentir diferentes da minha, e obviamente, e o mundo é assim. Vou continuar a expressar Bom, formas diferentes, não é assim e faz parte, mas essas é? pessoas também trazem muita consciência de muitas coisas que nós temos que estar, por vezes, bem atentas e. Porque elas também nos trazem essa cura. Inconscientemente, a gente também recebe a cura através delas, pelas questões delas, porque a gente às vezes vê e a gente pensa, ok, onde é que isto aqui ainda pode fazer ressonância, porque é que eu me senti tão desvitalizada com esta ou aquela situação, porque eu só sinto desvitalizada, como eu costumo dizer, se eu entro em ressonância. Se eu não entro em ressonância, eu nunca vou ficar. Porque as pessoas às vezes Uhum, dizem, mas chegas ao fim do dia e não ficas cansada. Não, raramente, uhum. Muito bem, raramente. Quando muito fico, bem, é mau sinal. muito bem, muito bem. É muito importante isso que tu acabaste de dizer, porque essa questão da ressonância é a identificação, não é? Que no fundo é identificar-nos com as situações. Acredito que todas as pessoas nos trazem uma parte de nós e nos obrigam, de alguma forma. Eu lembro nas primeiras leituras que cada vez que me traziam um tema, fosse de uma traição, fosse do dinheiro, fosse do que fosse, o primeiro exercício que eu fazia cá dentro, quando estava a fazer a leitura, era tipo colocar aquilo como lembrete, onde é que tu estás nesta fase? Como é que tu estás nesta área? Como é que tu estás em relação a este tema? Mas não havia a identificação direta, havia sim uma disponibilidade, lá está, a humildade, a disponibilidade, o autoconhecimento vai nos permitindo criar este distanciamento que nos permite aproveitar aquilo que a vida e que os outros nos trazem, para nós olharmos para o nosso próprio processo. Mas depois há aqui outra questão, para terminar, há aqui outra questão. Eu costumo dizer que nós somos iluminados, já deves ter visto, não é? Eu costumo dizer bom dia iluminado, já falei sobre isso, já escrevi sobre isso várias vezes. Eu acredito que mais do que estarmos aqui para sermos curados, porque não acredito que vamos levar a vida inteira a curar-nos, para dar aquela sensação que somos doentes, eu acredito que nós, na verdade, já somos iluminados, já somos curados. Estamos aqui é para nos vivermos. Como é que tu enquadras isso hoje em dia na tua vida? Se é que enquadras, claro. Sim,
Sim, enquadro, porque às vezes também pensava muito nisso. Então, mas nós vamos estar aqui sempre a curar coisas, sempre neste ponto de curar, de curar, de curar. Nós vamos ter uma infinidade de coisas para curar. Isso não me faz, às vezes, não me faz muito sentido. Eu penso muito nisso porque também penso da mesma forma que tu. Nós nascemos iluminados. A gente Uhum. perdeu o caminho pela nossa falta de conexão connosco. Porque se Uhum. nós estivermos bem alinhados e bem conectados desde que nascemos, a gente não se tinha perdido e não precisávamos estar aqui a curar tanta coisa. O que eu faço é que eu, para mim, e para me manter cada vez mais no meu alinhamento, para mim tenho as minhas práticas. E as práticas, para mim, a disciplina. A disciplina foi aquilo que Diária, não é? Diária. diária, porque eu fui das pessoas mais indisciplinadas que eu me conhecia, porque eu não tinha facilidade. Eu hoje faço yoga, amanhã não faço, hoje medito, amanhã não medito, eu faço quando eu quero, e era assim que eu fazia Yeah. a vida, mas eu ensinava. Yeah. E agora, não, eu agora, aquilo que eu digo às pessoas é tudo aquilo que eu ensino a elas, eu faço, eu pratico. Yeah. Muito Não, bom. eu levanto-me cedo para fazer as minhas práticas, sempre, e já criei de tal forma o ritmo que mesmo que eu até não acordasse cedo ou tivesse-me esquecido de pôr o relógio, o corpo já acorda. Uhum. Porque é Isso como é se fantástico. isso aquela falta. Eu costumo dizer, eu posso não ter uma hora para fazer tudo, mas tenho que ter nem que seja 10 minutos. Faz E toda a diferença. a disciplina, para mim, é o que faz toda a diferença. Eu costumo sempre dizer às pessoas: aquilo que nós colocamos no nosso corpo, seja ele em exercício, música, comida, seja o que for, pela manhã, vai ditar o nosso corpo, a nossa vida durante aquele dia. E a Muito gente bem. sabe que se ouvirmos uma música, por mais pimba que seja, e a gente até nem gosta da música, logo de manhã, a gente vai estar o dia todo a cantar aquilo e não gostamos. Mas vamos Yeah. estar o dia todo a cantar. O nosso cérebro começa a funcionar como portanto, grava, né, automaticamente aquilo que nós não gostamos, damos atenção demasiado e aquilo fica gravado. Meu amor, tu estás de cinzento também? Estou. E tu também. Eu raramente visto. Essa é que é a verdade. É, e hoje, olha, isto aqui é uma partilha aqui muito para todos, mas olha, hoje, quando tu disse, olha, vou-me vestir, vou-me pôr bonitinho, não sei o quê, e então estava com outra roupa, estive a fazer consultas e isso, e pensei, mas vou para aquela cor, sim, para marcar, porque nós nestes diretos, se marcarmos a cor diferente, até é mais fácil identificar os diretos. Mas tive um chamamento para o cinzento, e agora o pessoal diz, lá também eles com as coisas da espiritualidade e das conexões. Agora é que eu estava a reparar, tu estás de cinzento. Agora já percebo, a tua alma, o nosso alinhamento está, nunca falhou. Bem, minha querida, olha, foi um prazer, mas antes de terminarmos, hum, primeiro quero dizer, estou muito orgulhoso do teu percurso. Estou muito orgulhoso daquilo que trazes e sinto-me privilegiado por tudo aquilo que tens trazido também à minha vida, de alguma forma, porque pela tua humildade, por tu me aturares, eu também, ok, também te aturei uma parte, mas, mas aturaste-me se calhar mais a nível de todo o trabalho que nós fizemos, mas sempre tiveste humanidade presente, sempre tiveste humildade, sempre tiveste disponibilidade. E isso é raro encontrar assim, facilmente. E eu, desde o primeiro minuto que eu identifiquei isso em ti, eu disse para mim mesmo, eu não vou largar mais esta menina da minha, a não ser que ela queira, largar no sentido de ser mana, ser da família, estar por perto, tanto que hoje fazes parte do ciclo mais fechado dos amigos, né, da minha vida, e estou muito orgulhoso do teu percurso, das decisões que tomaste, da forma como tu encaras a vida, e agora é sempre para a frente. Acho que é muito benéfico, é muito bom aquilo que tu mostras e levas como exemplo às pessoas. Portanto, é para continuar, e no que depender de mim, eu vou-te mandar e empurrar sempre para o palco, para estar lá sempre. Falando Olha, disso, diz-me.
Eu também tenho que te agradecer, não é? Porque, primeiro, por me teres puxado agora para aqui, para este direto, porque eu tenho sempre esta dificuldade e um pouco este acanhamento às vezes quando é mais para mais pessoas. E claro que uma parte daquilo que eu hoje sou também passou muito por ti também, porque fiz uma boa parte do processo contigo. E estou grata também por poder estar aqui, por podermos também estar neste processo. E é aquilo que eu amo fazer, e hoje já só faço aquilo que eu gosto, felizmente, não é? Vamos falar do teu espaço agora. Se quiseres introduzir, já tenho aqui a informação do teu espaço. O que é que fazes no teu espaço? Conta lá, gente. O meu está aí a passar em baixo a dizer White Lotus. É um espaço de terapias, é o espaço onde eu faço as minhas aulas de yoga, é onde eu faço também concertos, não faço só ali, faço noutros lados também onde me convidam, e faço terapias, trabalho com a mesa radiónica e trabalho com as taças Piteres. Eu adoro trabalhar com o som, adoro trabalhar com terapias integrativas, porque eu no fundo misturo depois um bocadinho de cada coisa, não faço só uma coisa, e faço workshops, faço às vezes retiros, mas pronto, este é o espaço onde eu me encontro. E É em Carcavelos, não é? Pode-se dizer Carcavelos, não é? São Miguel das Encostas, não sei, mas é muito próximo aí até da tua casa, da tua zona. Muito bem. E por falar em facilitar, também aceitaste mais este desafio. Vais estar na segunda edição do Guita Fest, no nosso festival, né, que já estamos, ainda hoje andei à volta de partes da organização, de alojamentos e de programa e por aí. E por falar nisso, como é que foi a tua experiência na primeira edição do festival? O que é que te Olha, lembras? e o que é que eu me lembro? Eu adorei, porque eu nunca tinha participado num festival, achava que já não era. Aqui há uns anos tinha muita vontade de fazer essas coisas, de ir a festivais, mas de eu participar, e eu nunca tinha tido a oportunidade. E agora tinha achado que isto já não era. Já não me fazia sentido, já não me ia lançar nessas coisas, já não tinha vontade. E tu desafiaste-me o ano passado a fazê-lo. E eu adorei, tenho que dizer que adorei a experiência pela família que se cria e que se encontra pelas pessoas, pelos laços, pelas ligações. E só isso valeu a experiência, e porque tenho a oportunidade também de falar um pouquinho do meu trabalho, de sentir o trabalho dos outros, e é uma partilha muito bonita entre várias pessoas. Por isso eu adorei. E, Muito pô, bem. vou lá estar. Este ano vais lá estar com as tuas taças titanas, vais lá estar com o teu yoga, possivelmente, com as tuas coisinhas, se calhar. Portanto, vai ser bonito este ano. O ano passado, o outro ano foi bonito também, mas vai ser muito. Está-se a compor, a coisa está-se a compor. E por isso, se tiverem oportunidade, ou quando tiverem oportunidade, lembre-se de ficar atentos ao Guita Fest e ao cartaz, ao programa que irá sair em breve, para depois irem espreitar o que é que a nossa Paulinha vai partilhar connosco, não é? Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é estarmos na presença das pessoas. E pronto, e estar na presença da Paulinha é sempre aquela coisa, não é? Sempre aquela, parece, não te estou a engraxar, isto não é engraxamento, mas é aquilo que eu sinto mesmo, porque acho que tu sabes isso, eu já te disse isso várias vezes em privado, portanto, é tipo estares no colo do irmão, estás bem, estás confortável, porque tu sentes na presença da Paula aquela sensação de que podes ser tu, né? E isso é muito bom, portanto, por isso identifico-me também muito contigo. Portanto, no Guita Fest, uma oportunidade fantástica para irem experimentar as atividades da Paula, e as outras todas, claro. Claro. Portanto, acho que ficamos por aqui. Não sei se queres deixar uma mensagem. Não, deixa-me só ver aqui os comentários antes de saíres. Aqui o pessoal já está. A Helena Batista, consegues ver as mensagens? Não. Eu não, só depois é que se calhar poderei ver, eu aqui não consigo. Nossa Que é que- Leninha, espero que esteja tudo bem por aí. Olha, cuidado com a chuva e vai dar notícias. A nossa Helena está a agradecer a nós os dois, a Ok. Anabela, a Sandra também, a Fátima Areias também, a Domitila diz que amou ouvir-nos. A Fátima, chamamento do cinza, almas conectadas. Depois vais ver os comentários. Então, aqui, em relação a Catarina Conchinha, ouviu-nos no caminho. Estava aqui a ver se alguém tinha respondido. A Fernanda Elizabeth diz que
Inteligência emocional é a arte de sentir em vez de julgar, de incluir em vez de excluir, de amar em vez de analisar. A nossa Fernanda com estes pensamentos profundos que sempre a caracterizou. A Manuela Leong, inteligência emocional é a capacidade de gerir as nossas emoções e dos outros de forma construtiva. É a A minha mana. Fátima Leite, hã? Noela Leong é a minha mana. É a tua irmã? É, só que é o nome, é o último nome dela. Espera aí, deixa eu ver, a ver se eu consigo identificar aqui a carinha dela. Ah, sério? É ela, Não é. sabia. Eu Ah, não consegui. sabia. Manuela Leão, um beijinho para ti, Manuela. Pois, e então a Fátima Areias diz que a inteligência emocional é a capacidade de nos posicionarmos na frequência certa. Portanto, há sempre muito mais a aprofundar. Qualquer dia vou desafiar a tua irmã para fazer aqui qualquer coisa também, assim, não? Sim, ela Será que ela tem? de macrobiótica, agora está muito ligada à Ótimo, alimentação. ótimo, E eu, ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo, vou já falar com ela. Em breve, Manuela, está atenta por fora. Minha querida, um beijinho grande, muito obrigado por este bocadinho. E, obrigada. e continua a ser quem és. E já sabes que eu estou aqui, eu vim para ficar na tua vida, a não sei que tu me chutes para fora. Um beijinho e um abraço também ao nosso Paulo, tudo aí em casa a correr bem com vocês. E até já, até breve. Até já, até breve e obrigada a todos. E obrigada a ti também pela disponibilidade. Beijinhos. Obrigado, querido. Beijinhos, até já. Até já. Até já. Ora, muito bem, e ficamos com mais. Ficamos com aquela sensação de querer continuar a conversa, né? Mas tantas vezes que nós ficámos noite fora, nós fazíamos os retiros e, ficámos noites fora a inventar. Parece que inventávamos coisas para fazer, para aproveitarmos o tempo que estávamos uns com os outros. Vivi isso também com a Paulinha, vivi isso também com a Fátima, com algumas de vocês que vão ouvir este vídeo. E é sempre bom, porque quando nos sentimos na presença de pessoas que comunicam, que interagem desta forma, parece que tudo fica expandido. E isso é inteligência emocional. Um, isso é inteligência emocional. Gratidão por este GitaFlow, por esta segunda intervenção, porque vocês ganham, mas eu ganho muito mais. Ganho muito mais no sentido de conquistar, de sentir na pele o fluxo de todo este movimento que é tão saboroso, é tão bom. Já me perguntaram várias vezes o que é que te faz fazer aquilo que fazes. E eu digo, aquilo que me faz continuar é, é perceber que de alguma forma posso ajudar ou empurrar o outro, que às vezes empurro o outro a ser ele próprio. É só isso. Nós só estamos cá para sermos nós próprios. Porque foi isso que eu quis sempre ser, né? Desde muito criança. E então isso satisfaz-me imenso e faz-me vibrar em todos os recantos do meu corpo. Portanto, um grande beijinho a todos, gratidão por terem estado aqui connosco. Amanhã vamos ter mais um tema. Amanhã vamos ter um tema que é descobrir o propósito de vida, com uma convidada super, super, super especial. Somos todos especiais, mas a convidada da manhã vai ser ainda mais especial, porque quando se trata de família e de sangue, ainda é um bocadinho mais especial. Então fiquem atentos. Um grande beijinho, um grande abraço, gratidão. Podem partilhar este vídeo e já sabem, se quiserem fazer chegar algum tema, se quiserem participar num GitaFlow no futuro, contactem-me e assim isso irá acontecer. E já agora, de, lembrem-se disto, nós precisamos colaborar, ajudar-nos mutuamente, não é? Na forma como nós estamos a viver, a realidade que estamos a viver, ainda, nós sabemos, né? A chuva está a cair constantemente, não parou desde manhã. Nós sabemos que não controlamos nada e nós aqui somos, às vezes fico com esta imagem de, é como se fôssemos, nós somos células num grande corpo, né? Que é a Terra. Da mesma forma que existem as células no nosso corpo humano. No nosso porco, essa agora saiu muito bem. No nosso corpo existem as células minúsculas, então se distanciarem da Terra é como se nós fôssemos células da nossa grande mãe Terra
e de todo este ecossistema, macrosistema, como lhe quisermos chamar. E temos a nossa cota parte de responsabilidade em fazer aquilo que temos que fazer. E tudo aquilo que se está a passar hoje em dia é para nos chamar a atenção. Não é para nos chamar a atenção, ainda hoje alguém me dizia: porque a natureza está zangada. Não, ninguém está zangado porque não há espaço para isso. Simplesmente a natureza está a encontrar, hum, está a encontrar o seu equilíbrio, a tentar encontrar a sua harmonia dentro daquilo que é a sua condição natural. E nós precisamos de ajustar-nos a isso. Estava no supermercado e estava a ver umas velhotas, e estava a ver umas coisas para escolher um produto, não sei se uns iogurtes naturais, que estava à procura, e estavam duas senhoras a falar uma com a outra e diz uma para a outra: pois, este temporal, estas desgraças, não sei o quê, nós temos que nos ajustar e nós temos que nos ir ajustando, temos que nos ir habituando e temos que ela usa outra palavra, adaptar, vamos nos adaptando a tudo, não é? Não temos outro remédio, não é? E eu fiquei a pensar, realmente, nós temos uma capacidade incrível de nos ajustarmos, mas mais do que isso, nós precisamos ter noção da responsabilidade que temos sobre as ações que desenvolvemos. E a propósito disto também, há uma rede imensa a decorrer neste momento a nível de apoio de voluntários para toda a região que está mais afetada, que ficou mais afetada pela tempestade. Um, um, eu estou neste momento em back-office, no fundo, a ajudar pelas conexões que vou fazendo, a comunicar de internet, telefone, contactos e por aí fora, e já tem surtido o efeito, mas há muitas pessoas a fazer isso, felizmente, e precisamos ser mais, precisamos de olhar para estes movimentos e lembrar que afinal existe humanidade e afinal somos isso mesmo. Também é preciso ter cuidado, não é? Porque nestas alturas há sempre quem se aproveite. Mas mais do que isso, vamos usar esta fase para fazermos a nossa parte, para ajudarmos se for o caso. Aproveito para dizer que eu publiquei um flyer que vamos recolher, neste caso, a Million Group, acho que é assim que se diz, pela Cidália Godinho, vamos num ponto de recolha na Beloura, a recolher bens para levar para a Leiria, que ela irá levar para a Leiria. Se alguém ouvir e tiver mais necessidade, porque depois há aldeias pequeninas e sítios mais pequeninos que não se chega tão facilmente, mas nós podemos ajudar de qualquer forma. Basta só ligarmos-nos e percebermos que aquilo que aconteceu com os outros um dia pode acontecer connosco. E neste espírito de interajuda nós conseguimos perceber o quanto somos humanos. E talvez toda a aprendizagem culmine nisto. Ter consciência de que somos humanos aqui na Terra e que somos Terra ao mesmo tempo. Um beijinho, um abraço, gratidão por estarem aí e fiquem em paz e partilhem estes diretos e até já, até breve. Até amanhã às 6 da manhã para quem está no desafio. Chiquinho.